Volto a esta tribuna para falar de um assunto bastante recorrente, ideologia de gênero, e mostrar como é importante o combate ao que estão ensinando ou tentando ensinar nas nossas escolas. Eu recebi uma denúncia feita por um deputado estadual do nosso partido, PSL, o deputado mais jovem do Brasil, André Fernandes, do PSL de Ceará. Embora tenha havido muitos embrólios no nosso partido ultimamente, é importante ressaltar que temos dentro do PSL muitos excelentes deputados, excelentes políticos que realmente estão alinhados com o presidente Bolsonaro e com os valores conservadores. A denúncia que eu recebi do deputado André Fernandes, e que é um problema de todo o país e também de Santa Catarina, principalmente porque eventos como esses e propostas como essas também acontecem no nosso estado. Inclusive, quando eu estava me preparando para subir à tribuna, eu recebi de uma mãe catarinense, aqui de Florianópolis, Renata Calipo, se não me falha a memória, o banner de um evento promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, chamado Corpo Brincante e as Questões de Gênero, além de já existirem inúmeros núcleos de gênero de pesquisas na UFSC, na UDESC, relacionados aos cursos de pedagogia, que são os cursos que vão enviar professores para lidar com as nossas crianças. E a denúncia que veio da Prefeitura de Fortaleza, essa cartilha que vocês estão vendo aí, Coordenadoria de Educação Infantil, 5ª Formação de Coordenadores Pedagógicos da Educação Infantil 2019, é uma cartilha que vai ensinar os professores como aplicar ideologia de gênero com os alunos. Apesar do nosso Congresso democraticamente já ter vetado esse tema, continuam professores se organizando em pequenos grupos de estudo, em universidades, em prefeituras. E essa cartilha que vocês estão vendo aí contém, inclusive, uma charge fazendo deboche da nossa ministra, essa que vocês estão vendo aí, no Congresso, no nosso governo, menina veste azul, menino veste rosa, e motorista laranja, uma referência ao governo Bolsonaro para debochar da ministra. Primeiramente, dizer que a ministra é uma autoridade nesse ponto, na questão de direitos humanos, representação da mulher, e quando ela veio falar sobre menino veste azul e menina veste rosa, é lógico que ela estava falando de uma questão, de uma analogia simbólica, ou seja, meninas são femininas e meninos são masculinos. A ministra da Mulher foi atacada e continua sendo por militantes como esses que organizaram esse evento. Agora eu vou mostrar para vocês como é grave a organização desses professores e antidemocrática para tentar incluir esses assuntos na educação das nossas crianças. Aí, ó, a cartilha fala claramente sobre identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação afetivo-sexual. Face à repetição de tudo que estamos expondo repetidamente por conta da insistência de organismos internacionais de empurrar essa agenda goela abaixo, eu gostaria de destacar aqui uma nota extraída de um documento da Associação Americana de Pediatria sobre esse assunto. Algumas considerações da Associação Americana de Pediatria. A sexualidade humana é um traço biológico binário, ou seja, é azul e rosa, é menino e menina, e é assim que é. Existem casos, exceções, disforias, deformidades, por exemplo, o caso excepcional dos hermafroditas, mas exceção não é regra, isso deveria ser óbvio. Os dois sexos biológicos são marcados por XY e XX, que são os marcadores genéticos de saúde e não de distúrbio, ou seja, um homem vai ser sempre XY, uma mulher vai ser sempre XX. Segundo a informação fundamental da Associação Americana de Pediatria, ninguém nasce com um gênero, todos nascem com um sexo biológico. O próprio fato de dizer que existe uma identidade de gênero, uma manifestação de gênero, é a ideologia de gênero em si. É importante dizer que isso não é uma lei, uma categoria, uma unanimidade científica. Nós não estamos falando de ciência. Ideologia, gênero, teoria de gênero é ideologia, é um discurso com intenções políticas e partidárias de um pequeno grupo de antropólogos, professores de história, professores de filosofia, que não é unanimidade. É importante reforçar isso. Quando se fala sobre esse assunto, nos debates que se tem sobre isso, se dá a impressão de que os religiosos são anti-ciência
e que estão combatendo uma teoria científica consagrada. Não é o caso. Ideologia de gênero não é teoria científica consagrada, é uma ideia que surgiu na cabeça de meia dúzia e que querem incutir na sociedade a ideia de que o sexo biológico não é determinante, enquanto inúmeros estudos, inclusive a própria Associação Americana de Pediatria, vem pontuar isso aí. O que mais eles dizem? Todos nascem com um sexo biológico. Gênero é um conceito sociológico e não um conceito biológico objetivo. Ninguém nasce com uma consciência de si mesmo como masculino ou feminino. Não tem como você pegar um bebezinho e perguntar qual é a identidade de gênero dele. Só o que você vai saber é menino ou é menina. Ainda na mesma nota a gente lê o seguinte: a crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não é, trata-se, na melhor das hipóteses, de um sinal de pensamento confuso. O movimento feminista e os outros movimentos que defendem a ideologia de gênero, eles tentam incentivar a criança a ter uma identidade de gênero incompatível com o seu sexo biológico. E tentam passar a ideia de que isso é mais natural do que a criança que nasceu um menino se considerar um menino e pronto, acabou. O que é completamente absurdo. Quando um menino biologicamente saudável, não sou eu que digo isso, a Sociedade Americana de Pediatria, quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, um problema psicológico objetivo existe, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado como tal. Não sou eu que estou dizendo isso, a Associação Americana de Pediatria. A puberdade não é uma doença, e hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Por que esse ponto está sendo tratado aqui? Porque os defensores da ideologia de gênero propagam o uso de medicamentos agressivos, hormonais ou inibidores hormonais para crianças com 6, 7, 8 anos que se consideram de outro gênero. Se nós não damos a um adolescente de 16 anos o direito de dirigir um carro, quanto mais de modificar biologicamente e estruturalmente seu corpo e sua psique, certo? De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, cerca de 98% de meninos e 88% de meninas confusas com o próprio gênero acabam aceitando o seu sexo biológico depois de chegarem ou passarem a puberdade. Se você incentiva a criança a não aceitar o seu sexo biológico, você está aumentando o problema e não resolvendo. Antes de eu terminar de ler essa nota, que vocês podem encontrar em qualquer lugar na internet, eu quero mostrar alguns detalhes dessa cartilha que chegou pra gente lá da Prefeitura de Fortaleza. O que os professores pretendem fazer aqui, ó? Coordenadoria de Pedagogia. Histórico sobre sexualidade da criança, questões de gênero, educação sexual na educação infantil. Olha, questões de gênero já foi banido do nosso currículo. Freud e suas ideias. Falando sobre a sexualidade da criança com normalidade. Pelo amor de Deus, quem criança com 6, 7, 8, 9, 10 anos tem prática sexual? E se tiver, provavelmente está envolvido com pedofilia. Não é normal uma criança praticar atos sexuais com 6, 7, 8, 9, 10 anos. Mais alguns detalhes que a gente vê aqui nesse plano. Construindo novas formas de socialidade, o educador deve conhecer o tema. Qual o tema? Ideologia de gênero. Segundo, tratar do assunto com naturalidade. E esse aqui é o ponto fundamental. Contemplar o assunto de forma sistemática. Ou seja, está dando uma deixa para os pedagogos, está ensinando os pedagogos, sempre que você tiver a oportunidade, enfie ideologia de gênero no conteúdo. É isso que está escrito aqui, ó. Contemplar o assunto de forma sistemática. Dado esse problema, que é uma realidade lá em Fortaleza, é um problema de Santa Catarina sim, porque o estado que mais tem pesquisador em núcleo de gênero é Santa Catarina, uma lástima. Eu venho reforçar, mais uma vez, fazer menção à indicação de decreto que eu e uma dezena de deputados aqui, inclusive a deputada Marlene que está assistindo aqui, o deputado Ismael, os nossos deputados do PSL, nós assinamos indicando ao governador que promulgue o decreto Infância Sem Pornografia. E de mesma sorte, apresentei também ontem, no dia 3/9, protocolamos nessa casa um projeto de lei com o mesmo nome, Projeto de Lei Infância Sem Pornografia, onde tentamos coibir o uso de imagens obscenas, pornográficas ou eróticas no serviço público na educação de crianças. Então faço votos que o governador escute a nossa sugestão, o que acho difícil, mas faço votos que isso aconteça, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.